If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going. So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. Sexta-feira, dia 8 de março, estreou uma série nova na Netflix do Rick Gervais, né, que é mais conhecido como apresentador do Globo de Ouro por alguns, mas ele é um baita de um ator também, comediante, né, de stand-up. Isso. E o nome da série é Afterlife. Pois é, Afterlife, que conta a história de Tony, que é o personagem do Gervais, que escreveu a série, né, criou a série. Ele é o protagonista dessa série. Ele é um cara que tá passando por um profundo trauma de ter perdido a esposa, né? Ele ficou viúvo, né? A esposa dele faleceu devido a um câncer e ele tá num luto interminável e que afundou ele numa depressão e num sentimento de vazio completo, né? Então a série toda, ela é uma série muito interessante, porque é toda essa jornada dele, né, da falta que ele sente da esposa, de ter tido um casamento perfeito, de ter achado a alma gêmea dele, ter vivido uma relação intensa e feliz. E aquilo realmente é como se ele tivesse perdido uma parte dele, né? E ele mesmo diz que ele só não se matou porque ele precisa alimentar a cachorra, né? Então, assim, a desculpa dele para viver é que ele precisa alimentar a cachorra. Só que aí, por que a gente resolveu falar dessa série? Porque ela é uma grande jornada do personagem em busca, né, do sentido da vida e de redescobrir o valor das relações, né? E de entender qual é o significado da felicidade. E todo aquele luto que ele sente, que se transformou nesse vazio, tornou ele uma pessoa amarga. E sem freio moral, assim, no sentido de diz o que vem à mente. Just go around being rude to people. You can, though. The dog should be on a lead. Oh, right. Oh, sorry. Thank you. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Sorry about that. Disgusting. Fala coisas Tá nem aí. provoca coisas que uma pessoa com a cabeça mais tranquila e equilibrada não provocaria, né? Então ele trabalha no jornal local, né? É uma espécie de metro, né? Esses jornais gratuitos que são distribuídos, jornal de bairro. E é uma cidadezinha pequena. Da Inglaterra, né? Então, assim, aí tem aqueles personagens... Lembra um pouco o The Office, que é uma série que fez ele ficar famoso, exato, né? A The Office original foi criada pelo Rick Gervais. This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're a disgusting, selfish parasite, and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing you meant? No. Então, assim, aqueles personagens bem caricatos de escritório, né? E o chefe dele é o cunhado dele, né? O irmão da esposa. E que é extremamente preocupado, porque tá todo mundo sempre esperando que ele vá se matar. É aquele cara gente boa, né? Tipo, muito. O cara que tá sempre disposto a acreditar no melhor do outro, sabe? E houve todo tipo de barbaridade e grosseria, mas a preocupação dele é ver o cunhado e não só bem. com o cunhado, né? Com ele todos. É o cara que tá sempre dando segunda chance mesmo, né? Acredita, pô, o cara pisou na bola comigo, mas pô, não, mas... Tá, eu vou deixar você fazer de novo e tal, porque, né? É esse tipo de pessoa, né? Inclusive, no início, quando a série começa, são 6 episódios só, bem curtinha. É delicioso de ver, porque você vê rapidinho. São 6 episódios, 25 minutos mais ou menos cada uma. Quando a série começa, né? E a gente tá vendo aquilo, justamente o personagem do Gervais, que é o Tony, ele fala isso com o cunhado, né? Pô, você é o cara bonzinho que vai sempre se ferrar. Porque todo no mundo de hoje, se você é bonzinho, você só se ferra. Não tem sentido. Pra ele, tipo, pra que eu vou ser bom? Eu vou falar o que vier na minha cabeça, eu vou falar o que eu quiser e a minha última opção vai ser sempre me matar. Então é a lógica que ele trabalha na cabeça dele. Ele diz, esse vai ser meu superpoder. Eu vou falar o que eu quiser, não vou guardar mais nada dentro de mim e azar. E aí ele vai, né, no dia a dia dele... A vida obriga a gente a conviver, queiramos ou não, nós temos ou não. Não tem como escapar, né? Entendeu? E aí ele tem o pai que está com Alzheimer numa casa de repouso, ele visita o pai todos os dias, e aí ele conversa com a enfermeira, e aí ele rende bons diálogos, ela faz algumas, né, dá umas boas cutucadas nele, que... né, leva ali reflexão. Tem a funcionária nova do jornal, que é uma jornalista que está procurando espaço. Procurando, né, início de carreira, que também provoca nele algumas reações. E tem uma senhora, né?
Que ele também- sempre vai visitar o túmulo da esposa no cemitério, ele encontra uma senhora, ela é uma personagem ótima também, que faz um contraponto, né? Porque ela também tá vivendo luto, só que ela já aceitou aquele momento, né? Ela tá tranquila, tá feliz com ela mesma, né? E ela é a responsável, né, por provocar uma certa É. mudança na forma como ele encara. Ela é uma das responsáveis, né? responsáveis, porque todas as pessoas com as quais ele vai convivendo, ele também conhece uma prostituta, né, com quem ele acaba tendo uma amizade, e o entregador de jornais, que é um viciado em drogas, né? Então, assim, esse é o círculo de pessoas... E que também é um cara que tá com depressão, porque também perdeu a namorada. perdeu a né? namorada. Então, assim, ele convivendo... E assim... E o jornal cobre as coisas mais absurdas, porque todas as pessoas... Só notícias bizarras. Tipo assim, todo mundo quer sair no Jornal da Cidade. Então, assim, inventa qualquer coisa esdrúxula pra virar reportagem. Aquela ânsia de ter destaque e aparecer, né? Então, ele tem que ir visitar essas pessoas e cobrir essas histórias. Então, assim, o legal desse... Por que a gente quer falar sobre ela? Porque a gente vê a jornada do personagem, tem umas reflexões bem bacanas sobre exatamente o sentido da vida, das relações. E ele fala o tempo todo que ele é ateu, né? E aí, e uma das colegas de trabalho pergunta: então o que te impede de sair por aí matando e estuprando? Ele, nada me impede. Só que não é certo, entendeu? Não é O que vai na linha daquela, você não precisa de religião pra saber o que você pode então, ou não assim, fazer. tipo assim, não é isso que eu quero. Eu não sou um psicopata, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, são pequenas bobagens do dia a dia ali, cenas que a gente... E tem ali, talvez, uma das frases mais bacanas que eu já tenho ouvido numa série, que é até essa senhora do cemitério, que fala pra ele que a felicidade é uma coisa tão magnífica, não é com essas palavras, né? Mas que é uma coisa tão espetacular, tão magnífica, tão, né, forte, né? forte, tão sensacional, que ela não precisa ser nossa. Então isso aí Que às vezes provoca ver a felicidade do outro, de alguém que você gosta, já é suficiente pra te deixar bem, né? então meio que provoca nele uma epifania e ele começa a enxergar a vida por outros olhos. Então, assim, a jornada dele, as relações dele com as pessoas ao redor fazem ele rever que a vida vale sim a pena, né? Que às vezes a gente passa por perdas, né? Por dificuldades, por obstáculos. E é difícil, às vezes, você sair disso sozinho. Você precisa de uma rede de apoio, de suporte, de amigos, da família, né? Ninguém vive sozinho. E problema todo mundo tem, né? problema todo mundo A tem. série fala disso também, né? Você acha que é o único que passou por esse tipo de problema, né? O cunhado fala com ele. E então, toda essa questão, essa vibe de você olhar pro outro, que às vezes... se colocar no lugar dele, né? Não, e às vezes você De tá tão ter preocupado empatia, com a sua né? dor, que às vezes você olhando pra dor do próximo, você consegue ter uma visão melhor do que é ver realmente a vida e o mundo, né? Então, assim, vale a pena, uma série, como o Davi falou, rapidinho, episódios curtos. Dá pra matar numa tarde, num final de semana. Tem aquele humor tranquilamente. característico do Rick Assim, Gervais. é o humor negro, né? Tem as doses de drama, que são os momentos mais pesados, e tem momentos pesados, assim, na ele série. faz piada com coisas... ele é politicamente incorreto. What? Pedo! I'm not a pedo. And if I was, you'd be safe, you tubby little ginger cunt. Então tem aquelas piadas características Porque eu falei, dele. ele perde o freio moral, né? De falar as coisas, né? O sobrinho dele na escola tá ali sofrendo bullying de um garoto, ele faz uma ameaça absurda pro um garoto de 10 anos. Tipo, ele faz coisas horríveis, entendeu? Mas assim, é bacana ver isso. Mas é ser humano, né? É ser humano. Ele se mostra muito então, humano. Exatamente, é uma série muito humana. E vale a pena você, algumas horinhas aí no fim de semana pra assistir esses episódios, né? Isso aí. Fica a nossa dica, tá lá no catálogo da Netflix, Afterlife, série do Rick Gervais, bem legal, bem bacana, que vai te fazer refletir sobre um monte de coisa. Até a próxima. Tchau.